Mãe. Então, vou passar algumas informações para vocês preliminares de extrema relevância, por favor. Tomem cuidado aí com essas informações. A primeira delas é que está previsto aí o nosso retorno para as aulas presenciais 4 de maio, ok? Mas temos que aguardar aí posteriores deliberações. Mas foi passada essa data, 4 de maio. Mas é bom que a gente aguarde posteriores deliberações para ver se efetivamente será postergada ou não. A segunda informação de maior relevância, tá? A semana que vem estaremos em prova, perfeito? As provas online acontecerão do dia 20 ao dia 24. Então, as provas online acontecerão do dia 20 ao dia 24. Eu vou disponibilizar um link para vocês, tá? E vocês acessarão esse link para fazer a prova de direito do trabalho. Serão 10 questões objetivas. 10 questões objetivas de múltipla escolha, tá? Será isso segunda-feira da semana que vem, dia 20. Então nós teremos unidade 1 e unidade 2, os 8 encontros, perfeito? Esse link ficará disponível para vocês durante 2 dias para vocês fazerem esta prova. Depois do segundo dia, perfeito? Não haverá mais o link. Quem fez a prova fez. Quem não fez, vai só para a segunda chamada, tá? Semana que vem, no horário de aula, eu estarei efetivamente logado aqui, tá? Para dirimir dúvidas, não a respeito do conteúdo da aula, do material que a gente viu até aqui. Estarei disponível, perfeito, para tratar do sistema, do Forms. A gente vai realizar essa prova através de um sistema, de uma plataforma, melhor dizendo, chamada Forms. Então, se alguém tiver alguma dúvida, perfeito, eu vou estar à disposição, ok? Detalhe importante, você iniciou a prova, tá? Você tem que terminá-la. Porque se você falar, eu tenho 2 dias, você começa, vai pesquisar, vai e volta, você só tem uma chance de responder. Então, significa dizer o quê? Se você iniciar a prova e não terminar e ficar deslogado, cair a sua conexão, cair a internet, algo desse sentido, perfeito? O sistema fecha, ele não volta mais. Então, você tem uma única tentativa, tá? E eu gostaria que vocês iniciassem a prova e já terminassem ela. 10 questões de múltipla escolha efetivamente fácil resolver, não tem maiores problemas. Então, eu só pediria essa gentileza. A partir da semana que vem, todas as disciplinas de vocês, tá? É a semana da avaliação institucional. Todas as disciplinas de vocês estarão em prova, ok? Então, este link, tá, será postado no encontro 10. Então, para não ficar perguntando, professor, onde você colocou? Eu vou colocar efetivamente no encontro 10. Para quem tem a disciplina HAMP, que é a aula modelo professor. Nas outras disciplinas, tá, já vou avisando, tá? Será na unidade 2, sessão 1. Unidade 2, sessão 1. A nossa será no encontro 10. Então, para a gente achar. Perfeito? Então, semana que vem, prova. Que mais? Até o encontro 8. Na outra semana, perfeito, eu efetivamente vou fazer aí uma revisão, né, que será a chamada vista de provas, depois teremos aula normalmente, perfeito?
e, efetivamente, encerramos. Aí vai vir um relatório para mim, eu vou fazer o lançamento da pontuação e vocês já terão aí a nota, efetivamente, da B1, ok? Mais somatória do trabalho. Então, fiquem atentos, peço a vocês que estudem aí as duas unidades, para que a gente possa aí desenvolver os trabalhos para a semana que vem. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta ou não? Não, né? Fácil. Professor, quantidade de... Boa noite. O horário, o tempo que a gente, para fazer a prova, vai ter algum tempo determinado? Como funciona? Não terá. Depois que começa, vai fazendo e pronto. Você tem 2 dias para fazer, Irani. Ok? Então, você pega aí no seu melhor momento, faça a prova, inicie ela e termine ela. Porque se efetivamente você iniciar e não terminar e tiver uma queda de conexão ou algo nesse sentido, tá? Você só terá uma chance para responder. Então, para que não haja qualquer tipo de prejuízo, tá? Veja, você tem 2 dias, veja aí o momento, quanto tempo qual é o melhor momento para você fazer a prova, pegue e faça. Tudo bem? Entendi. Depois E todas serão disponibilizadas ao mesmo tempo, professor, o senhor sabe? Entendi. De todas as matérias serão disponibilizadas na mesma data? Não, ou em tese eu faço... Cada professor vai disponibilizar... Cada professor vai disponibilizar no período da sua aula, né? Para que você possa ser feito, entendeu? A gente, como é efetivamente de segunda-feira, eu vou ver se eu já disponibilizo, perfeito, na própria segunda, para a gente já começar a fazer a prova. Tudo bem? Ok, entendido, obrigada. Então, tá bom. Terminado isso, se alguém tiver alguma dúvida, depois manda um e-mail para mim, manda um WhatsApp, e a gente vai se falando a respeito, ok? Tema da aula de hoje, a gente vai falar aí de trabalho intermitente. Todos vocês estão vendo a tela? Olá! Sim. Sim, todo mundo. Eu vejo. Que ótimo. Engasgado. Vamos lá. Então, a gente vai falar de trabalho intermitente, não tem muito segredo, isso aqui é bem simplista, tá? O trabalho intermitente vem regulamentado aí no artigo 452A da CLT. Lembrando que eu estou compartilhando aqui o material do AVA. Então, o que está aqui está igualzinho lá no AVA, no Encontro 7, que vocês poderão aí efetivamente analisar. Então, a reforma trabalhista, que vem de acordo aí com a Lei 13.467 de 2017, criou a modalidade de trabalho intermitente, ok? Nada mais é esse trabalho intermitente que uma regulamentação, perfeito, do freelance. Então, na verdade, a gente viu o contrato de trabalho, né? A gente tinha grandes problemáticas em relação a isso, principalmente nas ações de reconhecimento de vínculo empregatício, umas vezes que as pessoas não eram registradas. Aí o pessoal efetivamente entrava com uma ação pedindo reconhecimento do vínculo empregatício. Uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício é uma ação de alto risco, porque se ela for julgada procedente, ou você ganha tudo, perfeito, ou você perde tudo. Então, quando aqueles requisitos para ser considerado empregado que nós vimos, né, como quando falamos aí da definição de empregado e empregador, habitualidade, onerosidade, subordinação jurídica, ser pessoa física, tá, os requisitos para ser considerado empregado, as pessoas que exerciam trabalho freelance postulavam perante a Justiça do Trabalho uma ação pedindo reconhecimento do vínculo. Como efetivamente nada foi pago no momento oportuno, a empresa, né, teria que pagar tudo de uma única vez. Teria que fazer um pagamento de uma única vez. E é tudo isso na forma dobrada, no caso de férias, tudo isso com juros e correção monetária, mais multas no caso de FGTS e INSS, perfeito?
mais a multa pela falta de registro. Então, na verdade, é uma ação que sai por demais de cara. Então, na verdade, o pessoal entrava com uma açãozinha, era bem simples, pedindo reconhecimento do vínculo. Se ele provasse os requisitos para ser considerado empregado, ok? Ele tinha seu vínculo reconhecido, porém a consequência jurídica disso, financeira, era muito cara, muito exacerbada, era muito alta. Então, com a reforma trabalhista, criou-se a modalidade aí do trabalho intermitente, que nada mais é do que uma regulamentação do trabalho freelance. E o que é esse trabalho intermitente? Tá? É o contrato de trabalho por escrito, no qual a prestação de serviço não é contínua. Tá? Nesta modalidade, a alternância de períodos de trabalho e de inatividade, independentemente do tipo de atividade do empregador ou da função do empregado. Então, muitas das vezes, ok, a gente só precisa de alguém para prestar um serviço para nós durante um determinado período apenas. A gente sabe que a jornada de trabalho é de 8 horas. Bom, mas às vezes você precisa efetivamente de um trabalho para 3 horas, 2 horas, 4 horas. Então, com a regulamentação do trabalho intermitente de acordo com o artigo 452A da CLT, perfeito, a gente pode regulamentar só o período que a gente efetivamente quer que esta pessoa preste serviço para nós. Na minha modesta concepção, foi uma enorme evolução legislativa, Eu, no meu livro, efetivamente, falo a respeito disso. Por quê? Como eu disse anteriormente, as ações de reconhecimento de vínculo empregatício são ações que efetivamente trazia uma consequência jurídica e financeira para a empresa desastrosa, né? Saía muito caro. Desta forma, eu acho que ficou bom para ambos os lados. Para o empregado, ficou bom porque ele tem um registro na sua carteira de trabalho, ele tem um FGTS a ser recolhido, ele tem um INSS a ser recolhido. A partir do momento que ele tem um registro na sua carteira de trabalho, ele pode fazer jus a benefícios previdenciários, um auxílio-doente, um auxílio-doença, um auxílio-acidente, perfeito? Então, ele é detentor também de algumas estabilidades. E para o empregador, é uma segurança jurídica, porque ele já registra essa pessoa, ele faz o pagamento proporcional ao trabalho executado, então ele faz o pagamento proporcional ao trabalho executado, e dá uma segurança jurídica para ele, que efetivamente o empregado não irá promover aí uma ação trabalhista e depois efetivamente ganhar um valor exorbitante. Então, nessa linha de pensamento, foi bom para ambos os lados, tanto para o empregador quanto para o empregado. Perfeito? Por isso que quando nós vemos contrato de trabalho, a gente conversou bastante, né? Hoje em dia a gente está sendo muito cobrado, perfeito? Para se fazer aí contratos de trabalho. Mas muito cobrado mesmo, não é pouco cobrado, a gente está fazendo muito. Então, a gente tem que entender a teoria geral dos contratos, tem que saber elaborar bem esses contratos, tal como o contrato intermitente, ela é um contrato por escrito. A gente tem que redigir, né, com a ideologia efetivamente jurídica, e não pegar, como eu já mencionei incansavelmente, né, esses contratos prontos de Dr. Google, que é engenheiro médico advogado, e efetivamente pega-se esse contrato, só troca a qualificação e entrega para as partes. Não é isso que nós da área jurídica temos que fazer. O contrato aqui ele tem que ser muito bem elaborado, dando essa segurança jurídica para ambas as partes. Assim, o empregador, como eu estava dizendo, pactua com o empregado uma remuneração, todavia ela será devida apenas nas situações em que o empregado for convocado a trabalhar. Aí eu coloquei até um exemplo de um restaurante, perfeito?
E vou dar como exemplo para vocês, tá? Até a lanchonete da faculdade. A lanchonete da faculdade, vejam o seguinte, no horário, nas aulas pela manhã, a pessoa que prepara o café, que prepara lá o pão de queijo, que prepara lá os comes e bebes para os alunos, a aula começa às 8. Ela tem que chegar mega cedo para ligar forno, preparar o mantimento, aquela coisa toda, porque a hora que for 15 para as 8, 10 para as 8, os alunos estão efetivamente subindo aí para suas respectivas salas de aula. Então, ela tem que chegar muito cedo, fazer o preparo, tá? Fazer o preparo dessa, efetivamente, dessa alimentação. Porém, na parte da tarde, no período vespertino, nós não temos ninguém na faculdade. Então, essa pessoa chega mega cedo, faz os preparativos, serve o pessoal naquele momento de maior movimento, meia hora, 40 minutos, faz a arrumação de tudo, depois, posteriormente, na parte da tarde, né, ela não tem qualquer movimento. Aí, para o empregador, quando entra o período noturno, que é a parte de maior movimento, ele tem que contratar uma outra pessoa, um outro colaborador, porque já efetivamente deu aí as 8 horas de trabalho, né? Já se estabeleceu aí as 8 horas de trabalho. Então, ele teria que ter 2 empregados, um pelo período matutino e outro para o período noturno. E o período vespertino ficava vago. Porém, ele teria que pagar para estes 2 colaboradores, perfeito? Tanto do período matutino quanto do período noturno, 2 salários. 2 salários. Agora, efetivamente, com o trabalho intermitente, né? Que efetivamente a gente conversou aqui, que a prestação do trabalho não é contínua, tá? Há períodos de inatividade. O que pode ser feito? Naquele período que, efetivamente, o empregador precisa, no caso da lanchonete, o empregador precisa do empregado, ele contrata a um tempo parcial. Ele contrata o trabalho a um tempo efetivamente parcial, né? Então, ele pode efetivamente ter um único empregado, esse empregado trabalhar no período matutino e o empregado depois trabalhar no período noturno. Ou seja, ele reduz efetivamente um encargo trabalhista, tornando mais viável para ele. Então, além de regulamentar o trabalho do freelance, como eu já havia mencionado, também é uma forma, ok, de efetivamente só pagar por aquele período que a pessoa efetivamente trabalhar. Então, isso dá uma, né, como eu estou dizendo aqui, confere bastante flexibilidade ao empregador. Ele consegue fazer uma boa gestão deste contrato de trabalho. Consegue efetivamente fazer que esse contrato de trabalho seja bem gerido nos momentos que ele efetivamente precisar aí do empregado. Perfeito? Isso foi uma inovação com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017. Foi um avanço. É muito melhor para o empregador ter um único colaborador. Perfeito? É uma vantagem para o empregado, porque se o empregado que trabalha no período matutino não quiser trabalhar à noite, né? A gente tem N casos nesse sentido. Eu não quero trabalhar à noite porque eu tenho que buscar meu filho na escola, à noite tenho que fazer janta, efetivamente eu não posso comparecer, perfeito? Dá a flexibilidade ao empregador, como eu coloquei em negrito aí, para que ele possa contratar um empregado no período que ele entender cabível, no que melhor lhe convier. Então, fica bom para ambas as partes, perfeito? Segurança jurídica para ambas as partes. Contanto que nos dias de hoje, ok,
Só se a pessoa efetivamente não tiver qualquer contato com a área jurídica, porque você pegar e manter um empregado sem registro, com toda essa evolução legislativa que tivemos, né, com toda essa evolução legislativa que tivemos com a reforma trabalhista, nossa, efetivamente há um risco que não compensa ocorrer. Porque se um empregado desse me sofre um acidente do trabalho e não tem registro em carteira de trabalho, a responsabilidade é exclusiva do empregador. A Previdência Social não vai nem querer saber. A Previdência Social vai falar, se você efetivamente não tem registro em carteira de trabalho, eu não tenho que te admitir como segurado. Uma vez que é 2 requisitos para ser segurado da Previdência Social. 2 requisitos obrigatórios. Ela tem caráter contributivo, ou seja, você tem que estar contribuindo para a Previdência Social. E filiação obrigatória. Se você não tem registro em carteira de trabalho, você não está contribuindo. Se você não está contribuindo, você não é segurado da Previdência Social. Ou seja, você efetivamente, tá, é um excluído da Previdência. Então, o risco é simplesmente enorme. Então, todo esse pessoal que tem, por exemplo, nos dias de hoje, né, vamos pensar o seguinte, esse período de pandemia que estamos vivendo, nessa correria toda, né, é muito mais fácil, onde tem aí grandes entregas e delivery, né, isso cresceu bastante, é muito melhor que efetivamente você mantenha aí um entregador registrado do que não, porque se ele efetivamente ocorrer um acidente de trabalho, como eu já mencionei, responsabilidade do empregador. Então, foi um avanço legislativo, tá? Para que efetivamente se possa aí, fazer esta mitigação, né, que nem eu coloquei aqui, essa mitigação da alteridade. Quando eu quero que efetivamente o trabalhador preste serviço para mim na qualidade de empregado e não na qualidade, ok, de freelance. Perfeito? Quanto eu quero que ele trabalhe para mim? A gente consegue ter aí quase que uma exclusividade e a gente consegue firmar isso de uma melhor forma para ambas as partes. Então, voltando aqui ao nosso texto, assim o empregador ganhou a liberdade para ter os empregados, mas só convocá-los a trabalhar em momentos específicos que realmente necessitar. Podemos perceber, portanto, que o trabalho intermitente representa uma mitigação da alteridade, transferindo ao empregado alguns riscos do negócio. Perfeito? Nessa linha, é bom para o empregado também, porque ele pode ter aí na sua carteira de trabalho 2, 3, 4, 5 registros, desde que haja, né, não haja, melhor dizendo, perdão, desde que não haja incompatibilidade de horário entre os empregadores, ele pode ter diversos registros em sua carteira de trabalho e o empregador vai convocá-lo, né, irá convocá-lo no melhor momento, no momento mais oportuno que lhe convier. E, de todas as formas, ele está vinculado, né, com este empregador. Tudo bem, meus amigos? Sim, um detalhe, tem uma aluna aguardando a liberação, se eu libera ela, por favor? Vamos liberar, ela está presa, então vamos liberar. Eu acho que liberei, né? Liberei. Do lado do empregado, tá? Embora possa ter outros vínculos empregatícios, em tese, e possa escolher quando atender ou não a convocação do empregador, ele não tem qualquer garantia de quanto tempo trabalhará no mês e de sua remuneração total, colocando, nesse caso, ele coloca numa situação de insegurança, né? Porque ele pode ter vários registros, mas ele só será chamado para trabalhar quando melhor convier aí, efetivamente, ao empregador. Mas eu entendo da seguinte forma, é melhor que ele tenha 2, 3, 4, 5, 6 registros em carteira de trabalho,
e ficar esperando a convocação, do que ele efetivamente ser um freelance, né? Ele ser um freelance e efetivamente não ter qualquer garantia da legislação trabalhista, não ter um registro na sua carteira de trabalho, não ter um FGTS recolhido, perfeito, e também ficar excluído aí da Previdência Social. Então, é melhor que, efetivamente, ele tenha essa segurança jurídica. A única problemática é que ele nunca sabe, né, quando o empregador irá convocá-lo para o trabalho. Mas, de todas as formas, ele mantém aí um vínculo empregatício com este empregador. Perfeito? Então, nessa linha que a gente está traçando, como é que funciona esse trabalho intermitente, né? Então, vamos lá. Primeiramente, o empregado é contratado pelo empregador, pactuando-se a intermitência no próprio contrato de trabalho. Então, o objeto desse contrato de trabalho que nós iremos redigir com toda a clareza solar, tá? O tema é a intermitência, ou seja, efetivamente eu vou convocá-lo quando melhor me lhe convier, quando eu efetivamente precisar dos seus préstimos, perfeito? É isso que vai dizer aí o nosso contrato de trabalho. Em determinado momento, o empregador convoca o empregado para a prestação de serviço. O empregado deve ser convocado com, no mínimo, 3 dias corridos e ser informado acerca da jornada de trabalho. Então, não é o empregador chegar para o empregado e falar, amanhã eu quero você aqui, perfeito, tendo em vista que você mantém um vínculo empregatício comigo, eu quero você amanhã para prestar serviço para mim. Errado isso. O empregador convoca o empregado para a prestação de serviço, tá? Com no mínimo 3 dias corridos, tá? E ele deve ser informado acerca da sua jornada de trabalho que ele irá desenvolver. Por que isso? Porque eu acabei de mencionar nas minhas falas lá atrás, né? Porque ele pode ter 4, 5, 6 registros na carteira de trabalho, desde que não haja incompatibilidade de horário. Não havendo incompatibilidade de horário, não há qualquer problemática. Por que esses 3 dias corridos que a legislação efetivamente acertou? Porque esses 3 dias corridos da convocação. Convocado com antecedência de, no mínimo. Inclusive, no contrato de trabalho, a gente pode pactuar dias maiores, né? 4 dias, 5 dias. Além disso, no mínimo 3 dias. Por quê? Se ele já se comprometeu com outro empregador, ele pode ter direito aí, efetivamente, à recusa, tá? Então, ele tem, no mínimo, aí 3 dias para ele decidir se ele efetivamente vai comparecer ao trabalho ou não. Nessa linha de raciocínio que a gente está traçando, recebida a convocação, o empregado pode optar por aceitar ou não o chamado. Como eu acabei de dizer. Aí é mera liberalidade do empregado. Ele pode aceitar ou não o chamado. Na prática, como é que isso funciona? O empregado vai verificar aqui quem paga mais, né? Qual é o trabalho que ele vai ter para um e para outro, e aquele que ele efetivamente vai receber mais. Então, quando dá convocação, ele pode aceitar ou não o chamado, e ele vai fazer uma dosimetria disso, né? Vai fazer a pesagem disso, para ver se compensa para ele ir para esse trabalho ou não. Nessa linha de raciocínio, o obreiro, que é o empregado, tem o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado. Então, ele tem que ser convocado com, no mínimo, 3 dias de antecedência, e ele tem 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se como recusa, ok, o silêncio. Então, ele tem que ter uma manifestação de vontade. Vou trabalhar para você, sim. Caso efetivamente ocorra aí, né, o silêncio, presume-se que foi uma recusa,
que ele efetivamente se recusou ao trabalho. Perfeito? Então, ele tem que efetivamente se manifestar. Caso aceite e compareça ao local de trabalho, o empregado terá sua jornada computada e, portanto, remunerada. Perfeito? Eu acho bem interessante isso, né? Acho que a norma jurídica andou bem, andou muito bem. Você convoca-se o empregado devidamente registrado, regulamento freelance, ele efetivamente deve ser convocado com no mínimo 3 dias corridos de antecedência e deve ser informado acerca da sua jornada de trabalho, sendo que ele tem um prazo de 1 dia para recusar, sendo que o seu silêncio é considerado recusa. Caso aceite, deverá comparecer ao local de trabalho e terá sua jornada computada e, portanto, remunerada. Eu acho que está bem fácil, né? Não comporta aí mais de discussões a respeito disso. Fica bem claro essa situação que a gente vem demonstrando aqui. Por gentileza, deixa eu tirar o áudio aqui. O pessoal chega. Então, só um minutinho. Então, nessa linha, efetivamente, a gente tem uma evolução a respeito disso. Vou pedir só uma gentileza para vocês. Só um minuto, tá? Por favor. Só um minutinho. Pode ser? Sim. Então, meus amigos, deu para entender efetivamente essa linha que eu acabei de mencionar? Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Efetivamente, deu para entender o que eu efetivamente falei? Perfeito, Marcos. Deu para entender. Pelo menos não a entendi. mim deu para entender. Não sei os demais. Então tá bom. Nessa linha, ok, é bem nítido essa situação. Então, para mim, veja o que efetivamente, vejam efetivamente como a aula, como é que eu posso dizer, como a legislação evoluiu, né? Agora a gente tem uma norma que consegue regulamentar tudo isso, perfeito, efetivamente consegue trazer benefício para ambos os lados, fica bom para todo mundo, para o empregado e para o empregador, né? E a gente consegue efetivamente aí dar segurança jurídica para ambas as pessoas. Tudo bem para ambas as partes. Alguém ficou com alguma dúvida? Deu para entender isso ou não? Professor, só para eu ver se eu entendi. Ele vai receber o valor acordado pelo trabalho prestado. Os direitos trabalhistas, como férias, 13º, essas coisas, ele tem direito também? Tem direito a proporcional, no caso, né? Ele vai ser efetivamente, o que vai acontecer efetivamente, ele vai receber proporcionalmente, tá? Vai receber proporcionalmente ao trabalho prestado.
Ele vai receber proporcionalmente ao trabalho prestado. Agora, o restante das garantias, tá? O restante das garantias ficam inalteradas. Então, ele é um empregado comum, sem maiores problemáticas, tá? Ele é um empregado comum, sem maiores problemas. Então, a título de garantia contratual de tudo isso que nós estamos efetivamente falando, tá? É ótimo, entendeu? Eu acho que isso foi efetivamente uma evolução, é uma segurança para ambos os lados, é melhor do que efetivamente a gente não ter uma regulamentação do trabalho freelance. O que eu acho isso, tá? O que eu efetivamente acho isso, seria, né, um retrocesso da lei, o que efetivamente não ocorre. Tudo bem, meus amigos? Então, nessa linha aí Professor. dessa regulamentação, foi simplesmente maravilhoso. Fala, meu amigo. Por favor. Isso se aplica a todas as áreas? Ou, por exemplo, existem áreas que o sindicato ele determina algo diferente? Ou isso se aplica para qualquer área de trabalho? Esse Sim. tipo de contrato? Vamos lá. Nós temos aí as fontes do direito do trabalho, perfeito? Nas fontes do direito do trabalho, uma delas é as convenções coletivas do trabalho, ok? Hoje, com a reforma trabalhista, prevalece o negociado sobre o legislado. Prevalece o negociado sobre o legislado. Então, nesta linha, nós temos, como está falando, de fontes do direito do trabalho, onde prevalece o negociado sobre o legislado. A lei aqui, ela é para todos, perfeito? Porém, se a convenção coletiva da categoria profissional a qual aquele colaborador pertence, efetivamente vê de uma outra forma e fizer lei entre partes, prevalece convenção coletiva de trabalho, tá? Então, convenção coletiva de trabalho, efetivamente, categorias profissionais que chegam a um consenso, aonde prevalece o negociado sobre o legislado. Nós temos a lei que regulamenta efetivamente o trabalho intermitente, perfeito? É por ela que a gente tem que se pautar, observando o que ficou efetivamente determinado nas convenções coletivas de trabalho. Perfeito, obrigado. Então, como é que é seu nome? Lincoln. Lincoln. Todas as vezes que a gente efetivamente vai, né, buscar, ok, algum direito trabalhista para algum colaborador, a gente tem que buscar aí efetivamente as convenções coletivas. Então, na verdade, existem alguns requisitos, né? Convenções coletivas de trabalho, efetivamente jurisprudência, doutrina. Então, tudo, súmulas do TST, tudo isso é material de estudo para que a gente possa aí desenvolver um bom trabalho, ok? Então, o primeiro documento que a gente tem que ter de cabeceira, né, acompanhando efetivamente os direitos do trabalho, dos direitos dos trabalhadores, é as convenções coletivas de trabalho. Vou fazer uma pergunta para vocês, valendo na minha prova. Perfeito? Efetivamente vai levar quem responder primeiro. O período imprescrito, vem a pergunta. O período imprescrito, tá? O período imprescrito. Calma. O período imprescrito de uma ação trabalhista é de 5 anos. Eu acabei de falar para o nosso amigo Lincoln que ele tem que observar aí as convenções coletivas de trabalho.
A maioria esmagadora das convenções coletivas de trabalho, efetivamente, tem uma periodicidade bienal. Ela tem uma periodicidade bienal, tá? Aí vem a pergunta. Nesse caso, como eu afirmei para o Lincoln, que efetivamente tem uma periodicidade bienal, quantas convenções coletivas de trabalho eu tenho que juntar ao meu processo trabalhista? Ui, essa é difícil. Essa é fácil, Daniela. Duas. Quantas convenções? Ó, convenção coletiva de trabalho, bienal. Ok. 2 vezes por ano. Então, é a cada 2 anos... Não é 2 vezes por ano. A cada 2, é o inverso, a cada 2 anos uma convenção. Se o período é 5 anos, quantas convenções coletivas eu tenho? 3. Duas. 3 convenções. 3. A gente tá lutando com a mulher na frente. Quem foi essa moça que falou por último? 3 convenções. Eu falei primeiro, 3, tá? Foi eu que falei 3 primeiro, Carolina. Não, foi a outra. Eu falei 3, Valéria. Ai, vocês escutaram eu falando e falaram, né? Vamos ser realistas. Eu ouvi, a voz foi diferente. Deixa eu continuar aqui. Nessa linha, perfeito, a gente junta 3 convenções coletivas. Estou respondendo ainda a pergunta do Lincoln. A gente entra juntando as 3 convenções coletivas de trabalho dessa categoria profissional, perfeito, e fazemos a análise aí de quais os direitos a serem postulados. Tudo indo de encontro com a legislação. Tudo bem, Lincoln? Deu para entender? Tudo ótimo, professor. Muito obrigado. Então, tá bom. Ô, professor, desculpe interrompê-lo. Tem uma pergunta. É o Irã. Fala, Irã. Me explica, se mais tarde, não sei se puder, mitigação de alteridade, que eu não consegui compreender isso aí. Então, alteridade é alternância, né? Então, na verdade, a gente trabalha 8 horas de forma ininterrupta, só tendo aí 1 hora para intervalo para descanso e refeição, perfeito? Certo. Então, a gente trabalha 8 horas por dia, que é a nossa jornada constitucional assegurada, ok? Quando você fala em mitigação, você me fala em separação dessa jornada. Então, eu posso contratar você, Ira, para trabalhar para mim às terças-feiras, do horário das 9 às 11. Perfeito? E você receberá proporcionalmente a esse período trabalhado. Então, eu fiz uma mitigação, uma separação e alternei a sua jornada. Irã, você vai trabalhar para mim das 9 às 11, depois o movimento aumenta, você vai trabalhar para mim, ok? Das 15 às 17 horas. Então, eu fiz uma mitigação da alternância do seu jornada de trabalho, que vai de encontro, como a gente mencionou, perfeito? Que vai de encontro, como a gente mencionou, efetivamente lá da pessoa que trabalha na lanchonete da faculdade, tá? Então, ele pode pegar 2 turnos, por exemplo, o turno matutino e o turno noturno, tá? Turno matutino e, efetivamente, o turno noturno. E, efetivamente, fazer essa mitigação, essa alteridade, essa alternância de horário. Positivo. Muito obrigado, professor. Valeu. Vamos dar continuidade aqui? Então, vamos lá. A gente estava dizendo o seguinte, que recebida a convocação, o empregado pode optar por aceitar ou não o chamado, que o obreiro tem aí o prazo de 1 dia para responder o chamado, presumindo-se como recusa o silêncio. Isso a gente já tinha conversado. Caso aceite, compareça ao local de trabalho, o empregado terá sua jornada de trabalho computada e, portanto, remunerada. O período de inatividade, essa é a grande diferença que vai de encontro aí o posicionamento, né, do Irã, tá? A pergunta do Irã.
o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador e, portanto, não haverá remuneração. Mitigação da alteridade. Então, naquele momento que ele fica ocioso, tá, não há que se falar em pagamento. Só a partir do momento que ele efetivamente estiver prestando, né, trabalho ao empregado. Perfeito? Além disso, durante a inatividade, o empregado poderá prestar serviços a outro contratante. Então, o empregado, nessa linha do trabalho intermitente, o que ele quer fazer? O que ele almeja, né? Muitas das vezes, para ele não ficar vinculado a um único emprego, que é um risco, né? Que é um risco você só ter um empregador, ele poderá optar a prestar serviços aí a outros contratantes, a outras pessoas. Perfeito? A outras pessoas. Então, nessa linha, isso é de extrema relevância. Perfeito? Isso é de extrema relevância. Tudo bem? Deu para entender aí, Irã? Positivo, professor. Valeu, obrigadão. Vamos lá. Como nós falamos na aula passada, ok? Existe, né? Embora exista aí o requisito, né, da subordinação, tá? Como eu bem coloquei aqui, né, o requisito da subordinação, o empregado pode optar por não atender a convocação do empregador. Olha que legal isso, né? Se a gente já viu que um dos requisitos lá para se mandar embora por justa causa, que vem capitulado nos requisitos para ser considerado empregado, um dos requisitos é a subordinação. Com o trabalho intermitente, pode haver a recusa do empregado relacionado a esta subordinação. Perfeito? Então, pode haver esta recusa do empregado, tá? Muito embora existindo aí a subordinação, sem ensejar uma demissão por justa causa por ato de insubordinação. Então, vejam aí, se a gente fizer uma leitura aí, a letra da lei, se fizermos aí uma leitura, a letra da lei, perfeito, a gente vai verificar que como ela evoluiu, né? O empregado pode ter diversos registros, dar a ele uma segurança jurídica, perfeito, efetivamente, para que ele possa sempre ter vínculo de emprego. Ele pode efetivamente recusar ao trabalho, o que dá a ele uma certa liberdade para escolher para qual empregador ele vai trabalhar, perfeito? Ele pode recusar, né, ao trabalho, mesmo existindo a subordinação, ok? Ele pode optar por não atender à convocação do empregador, ok? É uma segurança para o empregador, porque ele pode ter efetivamente diversos prestadores de serviço, tá? E trabalhar e tê-los, na verdade, à sua disposição no melhor momento que lhe advier. Então, vejamos que efetivamente isso é ótimo. Isso efetivamente é ótimo, tá? Fica bom para ambos os lados. Tudo bem? Tudo bem, meus amigos? Falem comigo, senão me sinto solitário aqui. Tudo bom. Tudo tranquilo, professor. Então, tá bom. Então, vamos dar continuidade aqui nessa linha que a gente está falando. Por outro lado, se o empregado aceita a convocação e, posteriormente, o empregado ou empregador desistem, tá? Se o empregado aceita a convocação e, posteriormente, o empregado ou empregador desistem sem justo motivo, essa é a palavra-chave, hein? Sem justo motivo. A previsão de pagamento de multa de 50% da remuneração que seria
devida. Então, o artigo 452A fez a imposição de uma penalidade, tá? Ok? Se o empregado aceita, se ele aceita, o empregador já está contando com ele. Opa, desculpem. O empregador já está contando com ele. Perfeito? Imagine se é uma festa, se efetivamente você tem um evento aí festivo, você conta com esta pessoa e ele efetivamente não aparece. Ou então, se ele já efetivamente deixa de pegar outro trabalho, contando, né, que ele irá prestar um serviço ao empregador. Então, por outro lado, se o empregado aceita a convocação e, posteriormente, o empregado ou o empregador desistem, sem justo motivo, a previsão de pagamento de multa de 50% da remuneração que seria devida. Vejam, portanto, o porquê de o silêncio do empregado ser encarado como recusa, como eu mencionei lá em cima. Então, fica muito melhor, né, efetivamente, para o empregado, ter esta linha do silêncio como recusa, e fica aí um acordo entre partes, perfeito? E qual é a importância de termos esse contrato, né? Por isso que, lá para cima, hein? Só um minutinho, aqui, ó. É o contrato de trabalho por escrito. Coloquei aqui em negrito. É o contrato de trabalho por escrito. Por que temos que ter este contrato de trabalho por escrito? Porque nesta situação aqui que a gente está mencionando, tá? Da multa, da previsão de pagamento de multa de 50%, ok? A gente vai executar este contrato. Então, eu preciso efetivamente que esse contrato seja por escrito, porque se alguma das partes anuiu e não cumpriu, o que eu vou fazer? Eu vou efetivamente, tá, executar o contrato na qual eu anuí, na qual eu assinei. Por isso que a norma é clara ao dispor que, tá, a parte efetivamente que desistir, seja para o lado do empregado, seja para o lado do empregador, ok? Pagará a multa aí de 50% da remuneração que seria devida. Veja que é uma penalidade bem alta, para que não haja desistência. Isso, lógico, né? Com a prestação do serviço, a gente efetivamente vai vendo aí o empregado, né, vai vendo uma seletividade, na minha opinião, natural. O empregador vai contratar o empregado que efetivamente é comprometido, perfeito, e o empregador, né, vai efetivamente contratar o empregado que é comprometido, o empregado vai querer prestar o serviço ao empregador, aquele que efetivamente não desiste, aquele que efetivamente não o deixa na mão, né? A grosso modo é isso. Então, você consegue ter aí uma fidelidade de ambos os lados, tá? Para não se pagar aí a multa que eu acabei de mencionar. Tudo bem, amigos? Tudo certo até aqui? Nenhuma dúvida? Todo mundo quietinho? Vocês estão aí ou não? Oi, mestre, nesse caso aí da recusa do empregado, né, no silêncio, pode ser encarado também como uma rescisão contratual, né? Caso ele se recuse várias vezes ou fique em silêncio várias vezes, significa que ele não está mais querendo ter esse contrato de trabalho intermitente com a empresa. Isso enseja justamente não a multa, sim, mas uma rescisão contratual motivada, né? Correto? Correto. Exatamente. Exatamente isso. Perfeito? Exatamente isso.
Então, por isso que o contrato, Sérgio, nessas situações que a gente vem conversando, ele tem que ser claro, né? Ele efetivamente tem que demonstrar aí toda essa problemática aí que nós estamos conversando. Para que não pare nenhuma dúvida aí, efetivamente, para ambos os lados. Ok? Para que fique claro para ambas as partes. Então, como eu sempre digo, né? E sempre venho falando para vocês. Tá aí a diferença de fazer um bom contrato de trabalho e, efetivamente, você não redigir aí um bom contrato de trabalho. Perfeito? Senão, se houver uma lacuna, uma obscuridade, aí teremos problemas em relação a isso. Tudo bem? Tudo ótimo. O professor é o Irã de novo. O senhor grifou aí sem justo motivo. No caso, por exemplo, eu sou freelance de uma empresa, eu não relatei, né, não fui, ou aconteceu um imprevisto. Quem que vai julgar esse motivo? Se o empregador falar para mim, não aceito a sua justificativa, como é que é feito isso? Aí, meus amigos, nessa situação, aí tem que ver o caso prático, entendeu? Certo. Esse justo motivo, né, a gente tem que colocar previsão contratual, o que a gente considera de justo motivo. Um filho doente, uma intempéries da natureza, uma chuva, muito sol, perfeito? Por isso que eu volto falando de contrato. A gente tem que ter esta previsão de contratual, ok? Do que é considerado justo motivo e do que é considerado sem justo motivo. Essa é a previsão contratual que a gente tem que ter. Perfeito? Não esqueçam, pós-reforma trabalhista, prevalece o negociado sobre o legislado. Nós temos que ter sempre esta visão futurista. Os contratos de trabalho que eu fiz antes da pandemia não é os mesmos contratos que eu vou fazer pós-pandemia. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Perfeito? Então, a gente tem que ter essa visão futurista de tudo que pode acontecer e ser considerado justo motivo ou ser considerado sem justo motivo. Tá? Eu entendo aqui que sem justo motivo é quando a pessoa nada alega. Ok? Nada alega. Não faz qualquer ressalva a qualquer situação fática. Ela efetivamente nem te avisa. Ela te deixa na mão. Então, é sem justo motivo. Tá? Certo. Acabou. Maravilha. Agora, a pessoa pré-avisou, se você está num contrato de trabalho intermitente, como eu disse, você tem vários colaboradores à sua disposição, e a pessoa, no mínimo, te avisa, ó, me comprometi com você que amanhã vou trabalhar das 9 às 11, não vou poder comparecer. E ela está te avisando, te dá efetivamente margem para você, no mínimo, contratar uma outra pessoa, tá? Dentro do seu leque de trabalhadores intermitentes, para que esses possam exercer aí a sua atividade laborativa. Agora, se você efetivamente nem se manifestou, não falou nada, é sem justo motivo, se não alegou qualquer motivo, será, nesse exemplo que eu estou mencionando, será que a gente alegar que efetivamente tem um local que está pagando mais, pode ser um justo motivo? Aí, acho que sim, né? Lógico que sim. Olha, eu vou trabalhar para você por 2 horas, vou receber, sei lá, R$150. Se eu trabalhar para o outro para 2 horas, eu vou receber R$500. Pô, não é um justo motivo para você ir para o outro? Sim. Nesse caso, sim. Tá? Desde que você pré-avise a parte contrária. Tudo bem? Você não aceita, né, a convocação, né? Se você aceitar a convocação e depois desistir, vai estar sujeito a essa multa. Caso contrário, não. Mas o texto da lei aqui é claro, sem justo motivo. Então, o que a gente orienta aqui? Perfeito?
primeiro coloque no contrato de trabalho todas as hipóteses que você entende cabíveis, e num segundo momento, mesmo que você queira desistir, avisa, é bem melhor. Tudo bem? Tudo ótimo. Valeu, professor. Obrigado. Vamos lá. A exceção ao trabalho intermitente diz respeito aos aeronautas. A lei faz uma exceção, tá? Regidos por regulamentação própria, que efetivamente vai de encontro aí à pergunta do Lincoln, tá? Outro ponto de destaque é que o contrato de trabalho de intermitente deve ser necessariamente por escrito. Mais uma exceção à regra de que os contratos de trabalho são consensuais, ok? Por que aeronautas? Porque os aeronautas têm uma legislação própria desse trabalho intermitente, e pode ser convocado a qualquer momento, e como eu já falei, esse ponto não merece nem mais ficar batendo na mesma tecla, né? Que ele efetivamente deve ser por escrito. Finalizando aqui os comentários, o trabalhador intermitente tem direito, assim como os demais empregados, além da sua remuneração, a percepção de férias, acrescida do terço constitucional, 13º salário, repouso semanal remunerado e adicionais legais, que são os adicionais de hora extra, e assim vai. Além do recolhimento ao FGTS, que vai aí de encontro à pergunta da Ivani, né, que me perguntou se ele efetivamente tinha direito aos mesmos direitos que um empregado comum. Então, eu finalizo aqui os comentários dizendo, sim, que o trabalhador intermitente tem direito, assim como os demais empregados, além da sua remuneração, a percepção de férias, acrescidas do terço constitucional, 13º, repouso semanal remunerado, adicionais legais, além do recolhimento ao FGTS. Ok? Por fim, destaco que o trabalho intermitente é um dos temas isso eu falei inúmeras vezes, né, em que o negociado irá se sobrepor ao legislado. Artigo CLT, artigo 611-A, inciso 7º. Ok? Então, foi o que eu respondi para o Lincoln, né? Não podemos, e para vocês todos, né, não podemos nos esquecer que pós-reforma trabalhista prevalece o negociado sobre o legislado. Então, na feitura desse contrato de trabalho por escrito, a gente efetivamente tem que acompanhar isso bem de perto, ok? Para aí que possamos efetivamente desenvolver aí um bom trabalho. Resumindo, coloquei aqui os principais pontos, coloquei um quadrinho esquemático para vocês efetivamente entenderem aí para a prova. Olha que bonitinho que ficou. Pode dar os parabéns para mim, hein? Ok? Trabalho intermitente. Período de atividade versus inatividade, tá? Então, a gente, no trabalho intermitente, perfeito, você só computa aqueles períodos de inatividade, não computa aquela ausência de continuidade, não é obrigatório, né, que você tenha continuidade na relação laborativa. O CT, contrato de trabalho, deve ser por escrito obrigatório, discrimina o valor hora do trabalho, lógico, eu tenho que pegar o valor dele e ver qual é a jornada que ele vai desenvolver, e pegar valor hora do trabalho, valor hora trabalhada, para fazer o valor do ganho que ele vai receber. Tempo de inatividade, a gente já comentou, não é computado como jornada, perfeito? Então, você tem um vínculo de emprego e ele não é computado como jornada. Convocação pelo empregador, 3 dias de antecedência, tá? Aceitação do empregado, 1 dia útil, sendo que o silêncio dele é igual a recusa. Desistência, tá? De qualquer um, ok? SJM, sem justo motivo, igual a multa de 50%. Então, desistência de qualquer um, sem justo motivo, seja para o lado do empregador, seja para o lado do empregado, multa de 50%. Pagamento de imediato. Então, você tem direito à remuneração, férias proporcionais acrescida de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado
E adicionais, porque se ele foi efetivamente contratado para uma jornada e está fazendo outra, aí entra adicional de hora extra, entra adicional noturno e assim vai, tá? Não podemos nos esquecer, como nós falamos, que prevalece aí o negociado, que o negociado prevalece sobre o legislado. O que é o negociado? Aquilo que eu contratei efetivamente com o empregado, tá? Aquilo que eu efetivamente contratei com o empregado. E tem direito aí ao FGTS. Mestre. Então, a gente confundiu, né? A gente finalizou. Eu pus uma observação. Cuidado para não confundir os aeronautas com os aeroviários. Aeronautas são regidos por legislação própria. Compõem a tripulação das aeronaves, os aeronautas. Em outras palavras, aqueles que voam são os aeronautas. Os aeroviários trabalham nos serviços terrestres das companhias aéreas. Como a legislação falou que a exceção é dos aeronautas, tendo em vista que eles têm legislação própria, eu fiz a distinção entre aeronautas e aeroviários. Tudo bem, meus amigos? Gostaram desse quadrinho aqui? Acharam que foi legal? Perfeito. Só aceita o Lincoln, é que ele caiu, entrando de novo, professor. Vamos lá. Obrigado. Mestre, sobre a questão da multa, essa multa aí, ela pode ser compensada com o próximo pagamento, caso haja manutenção desse trabalhador, correto? Se vier, não esquece, prevalece o negociado sobre o legislado, tá? Se efetivamente houver aí uma cláusula contratual prevendo isso, Sérgio, sem qualquer problemática. Ok. Bom, então tudo deve ser bem redigido, esse contrato, para que não haja problemas futuros aí com essa relação trabalhista, correto? Correto. Sempre, né? Sempre. Nessa linha que a gente efetivamente vem conversando, ok? Tudo isso tem que estar muito bem redigido. Isso é a nossa parte, né? A parte jurídica, entendeu? É a parte que efetivamente nós precisamos que ela esteja aí bem delimitada. Isso é a parte do advogado. Agora, o advogado que não sabe me fazer aí um contrato de trabalho, aí, efetivamente, a gente entra numa seara extremamente complicada, né? Porque o empregado tem que saber, o advogado tem que saber redigir um bom contrato de trabalho. Agora, não saber redigir um bom contrato de trabalho, aí realmente ficamos aí numa situação difícil. Tudo bem, caros amigos? Perfeito. Ficou claro? Gostaram do quadrinho aí que eu coloquei ou não? Muito bom, mestre. Ficou perfeito. Ótimo, não ficou não? Indo lá para a unidade 2, ok? Efetivamente, unidade 2, encontro 8. Terminamos aí trabalho intermitente. Último tópico aí que efetivamente a gente vai abordar aí antes da prova, a prova semana que vem, para quem chegou tardiamente, link, prova online, perfeito? Jornada de trabalho. Tema jornada de trabalho vem capitulado lá no artigo 58 da CLT, perfeito? É o tempo diário, definição de jornada de trabalho, é o tempo diário que o empregado presta serviço ao empregador, ou então permanece à disposição do mesmo. Então, jornada de trabalho é o tempo diário em que o empregado presta serviços ao empregador, ou então permanece à disposição do mesmo. Esta é a definição de jornada de trabalho. A gente viu que no trabalho intermitente, tá? A sua não efetivação de prestação de serviço, a sua inatividade não computa, né?
efetivamente como jornada e efetivamente não será devida a qualquer tipo de remuneração. Então, vamos lá, vamos imaginar o caso de um hospital veterinário pouco frequentado, no qual nenhum cliente entrou durante determinado dia. A recepcionista não atendeu ninguém, mas permaneceu à disposição do empregador. Então, aquele período é contado como jornada de trabalho normalmente. Então, muito embora, né, quando a gente define a jornada de trabalho, não esteja sendo prestado qualquer tipo de trabalho, ok? Mesmo assim, estando o empregado à disposição do empregador, é computada como jornada de trabalho. A jornada normal de trabalho, professor, por que o senhor fala de jornada de trabalho normal? Porque a gente tem jornada de trabalho especiais. Como o Lincoln me perguntou, perfeito, como o Lincoln efetivamente me perguntou, nessa jornada nós temos categorias profissionais que têm jornadas especiais de trabalho. Então, a cada feitura de ação que a gente realiza, eu tenho que pegar a convenção coletiva de trabalho de determinada categoria profissional, ver a que categoria aquela pessoa pertence, perfeito, e ver qual é a jornada de trabalho dele. Via de regra, a jornada normal é de 8 horas por dia, com fundamento aí na Constituição Federal. CF de 88, artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social. Duração do horário normal não superior a 8 horas diária e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, aquilo que eu acabei de mencionar para vocês. Vou até pôr em negrito aqui, ó. Duração normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, a jornada normal é de 8. Agora, eu preciso ver se eu tenho uma convenção coletiva de trabalho dispondo de modo diverso. Ok? Então, efetivamente, é isso, tá? Como deve haver repouso semanal remunerado, que a gente vai ver isso num outro tópico, eu não vou entrar efetivamente nisso, porque existe um cálculo a ser feito, chega ao seu limite de trabalho de 220 horas por mês. Ok? Então, a jornada nossa, né? O divisor nosso da jornada de trabalho é o 220. Porém, você pega jornadas diferenciadas, perfeito. Eu não vou fazer cálculo aqui para não deixar a gente maluco. Mas tem algumas categorias profissionais que têm jornada diferenciada, que tem divisor diferenciado. Por exemplo, bancária é 180. Perfeito. O normal é 220. Então, cada categoria profissional, eu tenho que olhar na convenção coletiva de trabalho para saber qual é o divisor do salário. A regra para nós, numa jornada normal de 8, é que o divisor seja 220 horas. Perfeito? Então, por gentileza, pessoal, vamos se atentar a isso. Como eu acabei de mencionar, e o texto vem reiterando, há categorias com jornadas diferenciadas, que possuem outras jornadas, mas que não serão o foco de nosso estudo. Por que não serão o foco? Porque existem inúmeras categorias profissionais, né? Não há como eu efetivamente elencar, ok? Todas as categorias profissionais que têm jornadas diferenciadas. Até porque, se eu ficasse elencando cada uma destas jornadas, chegaria aí, efetivamente, no final do período, né, da aula, já surgiram outras tantas jornadas de trabalho. Tudo bem? Então, o que a gente tem que saber é o seguinte: eu pertenço a uma jornada que é regulada, ok?
por uma convenção coletiva de trabalho, há um regulamento relacionado à minha profissão? Se tem, qual é efetivamente o divisor a ser aplicado? Tá? Agora, vocês já sabem que, efetivamente, numa jornada normal, o divisor a ser aplicado é o 220. Ainda trabalhadores cuja jornada de trabalho é tão reduzida que as regras aplicáveis a eles são diferentes dos demais. Por exemplo, os trabalhadores contratados a tempo parcial. Nesta mudada de contratação, o empregado tem jornada inferior ao padrão de 8 horas e 44 semanais, com redução proporcional de seu salário. Artigo 58A vem falando, efetivamente, dos trabalhadores, né, que exercem atividade, que trabalham em regime de tempo parcial. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas, aqui, ó, 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares. Então, de tudo isso que nós estamos lendo, né, é efetivamente ter a seguinte ideia. Primeira, qual é a hora normal de uma jornada de trabalho? 8 horas. Qual é o divisor que eu tenho? 8 horas com 44 semanais. Perfeito? Qual é o divisor adotado numa jornada de 8 horas com 44 semanais? O divisor adotado é o 220. Para eu fazer no meu contrato o valor salário hora que eu vou ter que pagar. Aí eu preciso saber, essa pessoa pertence a uma categoria profissional diferenciada? Esse é o requisito que eu tenho que saber. Existe uma convenção coletiva de trabalho determinando, né, estipulando que esta jornada de trabalho seja diversa? Se houver, não teremos aí qualquer problemática. Tudo bem? Então, como eu disse para o Lincoln há momentos atrás, eu tenho que ficar vendo a categoria profissional a qual aquela pessoa pertence. É requisito legal. Eu preciso saber qual categoria profissional essa pessoa pertence, se a profissão dela é regulamentada por lei, tal como dos próprios advogados, que é regulamentada por lei. Então, a gente efetivamente tem que saber isso. Vamos lá. Assim, a jornada do empregado contratado a tempo parcial pode ser, por exemplo, 5 horas diárias, de segunda a sexta, tá? E o artigo 58, parágrafo 2º, atribui uma possibilidade de mediante negociação coletiva. A negociação coletiva nada mais vai surgir daí a convenção coletiva de trabalho, ok? Após a reforma trabalhista, permitiu-se a realização de horas extras pelo trabalhador em tempo parcial. Então, antes, não era possível, como eu coloquei lá em cima. Pós-reforma trabalhista, é permitido, a depender do limite de jornada. Assim, após a reforma, 2 situações de trabalhador em regime de tempo parcial. Sem prestação de hora extras, limite semanal de 30 horas, perfeito, e com possibilidade de hora extras. Limite semanal de 26 horas. Então, a gente tem essas duas, quando a gente fala de jornada a tempo parcial, a gente tem essas 2 possibilidades. Observando, contudo, entretanto, convenção coletiva de trabalho da categoria profissional a qual a pessoa pertence. Não podemos nos esquecer disso jamais, em hipótese alguma. Eu preciso saber qual é a categoria profissional na qual aquela pessoa pertence, hein? Perfeito. Professor, como é que eu faço para saber qual é a categoria profissional? Você vai ter que fazer um trabalho de busca, tá? Para saber se a profissão dela é regulamentada por lei ou não. Perfeito, é o primeiro passo.
qual é a legislação que regula, qual é o sindicato de classe daquela categoria profissional, para eu efetivamente ver qual é a convenção coletiva de trabalho a ser aplicada. Nesse último caso, as horas extras ficam limitadas a 6 horas, ok? Por semana, totalizando o máximo de 32 horas. Mas o que seria uma hora extra? Quando ela ocorre? Quando devo pagar a mais para o empregado? A jornada extraordinária, também conhecida como sobrejornada, muitas das vezes as pessoas utilizam, né, jornada extraordinária, sobrejornada ou horas extraordinárias, tudo quer dizer a mesma coisa. Então, a jornada extraordinária, também conhecida como sobrejornadas ou horas extraordinárias, é o lapso temporal em que o empregado permanece laborando após a sua jornada padrão, a sua jornada normal, que será ou a legal, que é 8 horas diárias e 44 semanais, ou efetivamente uma jornada, tá, que seja estipulado por força de convenção coletiva de trabalho, ok? Que seja estipulado por força de convenção coletiva de trabalho. A gente efetivamente tem que se ater a estas horas, a esta categoria profissional, para saber quanto, né? Quanto seria uma hora extra. Quando ela ocorre? Ela ocorre a partir do momento que você extrapola a hora normal daquela categoria profissional. E quanto devo pagar mais para o empregado? A gente vai pagar mais ao empregado, a própria convenção coletiva de trabalho vai trazer para nós. Tá? A gente já sabe que a hora extra ela tem que ser paga no mínimo. Constituição Federal, aprendam isso. Todos os direitos constitucionais trabalhistas, tá? Eles vêm precedidos da palavra mínimo. Vou repetir de novo. Todos os direitos constitucionais trabalhistas, eles vêm precedidos da palavra mínimo. Exemplifica, professor Marcos, ok? Que a hora extra seja paga com no mínimo 30%, 50%, perdão, que o aviso prévio seja no mínimo de 30 dias, que as férias sejam no mínimo, né, de 30 dias, ok? Porém, você tem hora extra que é pago, dependendo da categoria profissional a qual a pessoa pertence, 60%, 80%, 100%. Você tem aviso prévio de 45 dias, você tem aviso prévio efetivamente de 60 dias, ok? Então, nesta linha, a gente tem que efetivamente ver qual é a categoria profissional a qual esta pessoa pertence, obrigatoriamente. Então, para responder essas perguntas na qual a gente está conversando, mas o que seria uma hora extra? Eu tenho que descobrir a categoria profissional a qual esta pessoa pertence, obrigatoriamente, tá? Quando ela ocorre? A resposta sempre será, ela ocorrerá, ok? A partir do momento que ela extrapola a sua hora normal. E a gente já viu que o regramento da hora normal, perfeito? 8 horas diárias, como eu bem coloquei aqui para vocês, né? 8 horas diárias e 44 semanais, perfeito? Para que aí a gente chegue, né? Quanto devo pagar a mais para o empregado? Quem vai delimitar o valor que deve ser pago a mais ao empregado é a convenção coletiva de trabalho daquela categoria profissional a qual o empregado pertence. Então, para eu responder essas 3 perguntinhas e chegar na jornada de trabalho, para que eu possa descobrir aqui, como eu mencionei, o divisor, tá? Que numa hora normal é 220, eu preciso saber qual a categoria profissional esta pessoa pertence. Não esqueçam, a gente já comentou com isso, vou reiterar a exaustão, por favor. Direitos trabalhistas constitucionais assegurados no artigo 7º da CF,
são sempre precedidos da palavra mínimo, ok? Que o aviso prévio seja no mínimo de 30 dias, que as horas extras sejam remuneradas no mínimo em 50%, ok? Que as férias sejam no mínimo de 30 dias, só que a legislação, perfeito, infraconstitucional é que efetivamente vai traçar o máximo. Então, teremos horas extras aí com percentuais dependendo, né, da categoria profissional a qual a pessoa pertence, que vem de encontro a esta pergunta, quanto devo pagar a mais para o empregado? Nós temos categorias que pagam 60% a mais, temos categorias que pagam 80% a mais, temos categorias profissionais que pagam 100% a mais. E olha uma coisa legal que eu vou mencionar para vocês, que é bem interessante. Tem algumas categorias profissionais que dispõem a respeito desta hora extra da seguinte forma, ok? Na primeira hora, paga-se o percentual de 60%. Na segunda hora a mais, paga-se o percentual, efetivamente, de 80%. Como viola os 2 horas excedentes a mais, que é o permissivo legal, na terceira hora extra em diante, o percentual passa a ser de 100%. Então, nesta linha que estamos conversando, eu preciso efetivamente saber a categoria profissional a qual aquela pessoa se enquadra, qual é o divisor, qual é o valor do salário hora dela, ok? Para que eu chegue à conclusão se ela efetivamente está trabalhando em jornada extraordinária, ou em sobrejornada, ou horas extraordinárias. Palavras sinônimas que representam a mesma coisa. Tudo bem até aqui, meus amigos? Tudo bem? Tem alguém aí? Tranquilo, tranquilo. Tudo tranquilo, senhor. Então, tá bom. Alguma pergunta relacionada a trabalho intermitente e jornada extraordinária? Eu volto isso após o intervalo, hein? Alguma pergunta a respeito disso? Sou eu, Irã, novamente. Olha, deixa eu falar para o senhor. Por exemplo, no seu contrato de trabalho, está para você trabalhar de segunda a sábado, ok? Só que no domingo, o empregador falou, não, eu estou convocando você para você vir trabalhar no domingo. Vai contar como hora extra. Ok. Para ele me pagar essa hora extra, ele vai verificar, como o senhor mesmo mencionou, a minha categoria, né? Vai verificar a minha categoria, quanto que eu devo pagar de hora extra, dependendo do período. Você vai trabalhar normal, das 8 às 5 da tarde. Então, eles vão verificar pela minha categoria e quanto ele vai me pagar, é isso? Exatamente isso. Por quê? O domingo, ele é pago na forma dobrada. A gente já falou que, efetivamente, a hora extra, ela paga acrescida de 50%. Só que, aos domingos, ela é paga no mínimo em 100%. Ela é paga da forma dobrada. Então, a gente dobra o valor do pagamento da hora extra, ok? Mas, dependendo da categoria profissional a qual você pertence, que estipulou aqui, como eu mencionei, uma convenção coletiva de trabalho, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, pode ser que esse percentual seja outro. Por exemplo, nós temos algumas metalúrgico, né, em especial. Poxa, metalúrgico recebe muito de hora extra. Tem algumas categorias dentro do sindicato dos metalúrgicos que a hora extra é paga a 180%, a 200%, ok? Vejam que efetivamente é um valor, né, bem considerável, ok? A grande ideologia, 90% dos processos trabalhistas que são discutidos aí na Justiça do Trabalho, o tema é esse que a gente está tratando, né? Jornada de trabalho, hora extra. Por quê? Hora extra reflete em aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia, INSS, ela tem reflexos. É o que efetivamente deixa uma ação trabalhista robusta, deixa ela encorpada financeiramente falando, tá? O reflexo do pagamento das horas extras. Perfeito?
Por isso que é feito mediante convenção coletiva de trabalho. Alguns sindicatos, né, querem efetivamente a realização de hora extra, tá? Por um lado dos empregadores, eles não querem pagamento de hora extra, eles querem usar um outro mecanismo, tal como banco de horas, tal como compensação da jornada de trabalho, como eu coloquei aqui, ó, facultada a compensação da jornada de trabalho, com o intuito de quê? De que não se pague hora extra, porque pagando hora extra, né, efetivamente há esses reflexos. É isso que deixa uma ação trabalhista substancialmente, né, com valor substancial, entendeu? Então, na verdade, o lado do empregador, ele quer elidir, né, essa feitura de horas extras. Tudo bem, Irã? Tudo tranquilo, professor. Obrigadão. Então, tá bom. Meus amigos, posso tomar uma água, tomar um café? Professor, tem uma dúvida. Quem fala comigo? É o Felipe. Fala, Felipe, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Referente à prova, eu não ouvi o senhor falar. O senhor poderia repetir, por favor? Vou fazer o seguinte, você deve ter chegado um pouquinho atrasado porque eu abri a aula falando, tá? Vou fazer o seguinte, vamos tomar uma água, um café, assim que efetivamente a gente voltar, eu falo de novo da prova. Tudo bem? Tudo bem, correto. Obrigado, professor. Um abraço, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau. Até mais. E aí, galera? E aí, Irã? Beleza? E aí, Val, como que você tá? Tudo bem, você? Tudo tranquilo. Estamos indo, né? Salve, salve, boa noite. Boa noite, meu jovem. Boa noite, beleza? Pô, e aí, quando que será que vai voltar tudo ao normal, hein, cara? Será que isso vai ser depois de maio, junho? Ontem o ministro falou que só depois de junho. Segundo a Vossa Excelência, mantido até e agora de alteração, né? Sabe lá Deus, hein, cara? Vixe Maria. Está uma incógnita. Vamos ver como é que fica as coisas ele tá aí. Gravando? Oi? Será que ele tá gravando? Acho que ele esqueceu de desligar o negócio, né? Desligar o telefone, o microfone dele. Tá gravando, sim. Tá gravando. Cuidado com a retórica. Dessa vez eu tomo cuidado. Ainda bem que hoje é segunda, né? Se fosse quinta, ia ser meio problemático. Vixe, é verdade, hein? Oi, Irani. Irani. Oi. Que eu faço? Tem um gato aqui que não sai da minha casa. O que eu faço com esse gato, Irani? Eu ponho ele pra rua, ele dá ração pra ele, dá água pra ele. Quando eu vou ver, ele tá Tem que cuidar dele, viu, Irã? Cuida bem dele. Meu, mas ele também tá com medo do Covid. Ele tá com medo. Eu tenho uma gata aqui que me adotou, o Irã. Tem uma gata que, assim, eu morava em casa, né? E, assim, a gata, ela era assim, ela ia lá na minha casa, ela pulava o muro e ia pra minha casa. Aí, ela ia lá, quando não tinha ninguém olhando, comia a ração dos meus gatos. Aí, beleza. Aí, ela foi ficando tanto lá que ela acabou dando cria lá, tá? Na casa, no quarto do meu filho. Beleza, ela deu cria e ela não quis mais sair lá de casa. Aí a gente doou os gatinhos, ficou com alguns e... eu falei pra vizinha, vizinha, faz o seguinte, já que ela não sai daqui de casa, então vamos operar ela para ela não ficar, né, aumentando, né? Aí a vizinha, eu tô numa situação difícil. Eu falei, não, eu te dou o dinheiro, você opera. A vizinha levou ela para operar
E sabe o que aconteceu? A vizinha mandou fazer uma bateria de exames, furou essa gata para tudo quanto é lado, para tirar sangue, não sei mais o quê. A gata pegou ódio mortal da vizinha, nunca mais quis saber dela. Aí sabe o que ela fez? Quando a vizinha tentava pegar ela mordia, ela arranhava a vizinha. Aí acabou ficando na minha casa. E veio comigo, tá aqui comigo. Eu tenho 3 gatas. É assim, só uma eu realmente fui lá e adotei. O meu filho adotou essa daí, né? Que a gente chama de gata, que é gorda. Eu adotei a Berenice. E a Berenice deu cria, eu doei todos os gatos. Ficou uma filha da Berenice, que é a Cinderela. Eu tenho 3 gatas. Meu filho adotou e sobrou para mim o bagaço da laranja. Ixi. Mas elas me fazem companhia. Nesse momento está sendo bom. Mas, rapaz, o pior não é isso. O pior é que eu tenho meus periquitos aqui, capaz de ela voar nos periquitos, rapaz. Então, aí é que tá. Você tem que observar, quando ela chegar perto da gaiola, você bate palma, assim. Sai daí. Eles entendem. Qual é esse de periquito aí, meu? Okay, o Irã tem periquito. Ainda bem, né? Olha. Falar nisso, ontem eu fui na casa da sogra da minha filha, aniversário da minha filha, né? Completou 35 aninhos. E ela tem uma arara enorme, enorme. Nossa. Linda, linda. Ela pegou ela machucada, ela tem licença do IBAMA e tudo. Caramba. Ela dá uns gritos que dá até medo, minha. Nossa. Ixi, pior que agora para se locomover fica difícil, né, meu? Até você ver as pessoas, não pode abraçar, não pode nada. Vixe Maria. Quando a minha filha chega aqui, ela pega e fala oi. Aí ela vai, toma banho, aí depois ela me abraça. Mó engraçado. Olha. Não, a minha neta, cada vez que me vê, grita, fala... Parece que faz 1 ano que não me vê. Ixi Maria. Eita, começou. Você viu agora? Vamos ver quando é que volta tudo normal, né? Porque o negócio tá feio. Eu não sei não, viu? Eu tô achando que esse ano a gente não vai ter aula física, não. Não é que eu sou pessimista nem nada. Que nada, eu não sou pessimista, mas eu acredito que nós vamos fechar o semestre sem ter aula física. Eu acho. Eu não quero, mas eu acho. A minha colega da Uninove, a faculdade da Uninove só vai abrir depois de junho. Ué, mas não está tendo aula virtual? Estão tendo aula virtual, mas a faculdade só vai liberar a partir de junho para eles. Então, esse semestre eles vão ficar em casa. Então, eu acredito que a tendência vai ser essa. Porque eu não estou com... Assim, por mais que eu queira acreditar, eu não acho que eles vão conseguir resolver esse problema antes, tá? Então, assim, a gente fazendo a prova semana que vem, a gente já começa a fazer B3 e B4, né? Ou melhor, B3 e B4. A gente começa a fazer a segunda parte aí, bimestral. Aí, depois, a gente já vai ter feito tudo virtual, aí faz mais uma prova virtual e entra de férias. Aí, beleza. Também acho. Mas é melhor assim do que se a gente ficasse sem ter aula e depois, em julho, alterasse. Mesmo porque os professores, segundo eles mesmos falaram para a gente, eles não podem pisar na faculdade em julho, né? Eles têm férias. Eu acho que não vai ter férias, não. Acho que terminou, deu um tempinho, vai começar sem férias. Nada, eu acho que tem tudo, vai seguir o script normal, na minha opinião. Eu creio que vai ser assim. A prova vai ser... Eu falei ainda para o Sérgio que eu pesquisei Forms, né? O Forms acho que é do Google, a plataforma para fazer prova, né? Então, a tendência vai ser essa. A gente vai seguir o script, vai continuar tendo aula, né, online e depois faz a prova B2 e encerra o semestre. E se tudo der certo, né? Aí você vai se encontrar pelo menos, né? Pelo menos em agosto a gente volta ao normal. Da pessoa, a gente só vai se encontrar só em agosto, caramba. Vixe Maria. Tá todo mundo bem aí? Ninguém pegou Covid? Ixi, lá na casa da minha mãe tá todo mundo pegando agora, viu? Eita, sério?
Foi a minha irmã, agora é minha mãe, minha outra irmã e daqui a pouco meu pai. Ixi, Maria. Você acredita? Olha, tem que ter uma foi lá de imunidade Deus? forte para aguentar, hein? Fui na outra semana só, mas já saiu a confirmação. A minha irmã tá com Covid mesmo, e aí ela ficou acho que uns 20 dias, 25 dias ruim, agora que tá melhorando, mas agora que ela tá melhorando, a minha mãe já tá com febre faz 3 dias e a minha outra irmã também. Vixe Maria. Mas Aí ninguém se ruim, né? internou? Não, porque não tem leito. É só se você estiver morrendo mesmo é que vai internar. Minha irmã tá com umas manchas horríveis no pulmão e ninguém internou. Não é só se tiver com falta de ar, que estão falando muito na televisão? Nada. Minha irmã, ela faltou morrer de falta de ar, ninguém internou. Nossa, é ruim, meu. Já pensou? Você tá mal pra caramba em casa e não vai? Não pode? E minha irmã tem asma para poder ajudar. Nossa, ainda tem asma. Tem asma. É por isso que eu não saio de casa, porque eu também tenho asma, e a minha asma é pontual, assim, é cheiro, alguns cheiros que traz a minha asma. Quando ataca a minha asma, eu quase morro, não é brinquedo, não. Então, a asma dela também é assim, super forte. Eu tô em casa quietinha. Com asma e gato aí. Oi? Como é que você vive com asma e tem um monte de gato aí? Mas eu não tenho alergia de gato. Eu tenho asma, a minha asma é pontual. A minha asma, eu tô bem, tô ótima. Aí, por exemplo, tem uma coisa que ataca a minha asma, creolina. Aqui, não sei se vocês conhecem um negócio que tem gente que parece que acha gostoso. Tem gente que gosta tanto daquilo que eles lavam as paredes da casa deles com isso. Normalmente quem tem cachorro usa muito, né? Então, a minha vizinha lá... Foi predominante eu sair da casa que eu morava, porque a minha vizinha, ela tinha muito gato, né? Ela tinha uns 30 gatos. Ela lavava em cima da laje da casa dela com creolina. Eu posso estar 100%. 100%. Agora nem precisa, agora tem uns desinfetantes específicos para quem tem gato. Mas não adianta. Eu demorei para entender que era a creolina atacava. Gente, o meu problema... é tão sério que eu chegar numa casa, a casa seguinte está usando creolina, se o cheiro entrar pela janela, eu começo a chiadeira na hora, é a coisa mais horrível que tem. Fico